Ó, pessoal, dá, hein? Dá pro Corinthians chegar, hein? Dá pra chegar na parte de cima da tabela, hein? Dá pra brigar. Dá pra brigar pra alguma coisa, hein? Esse ano. Olha só, se você vê aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente pega o Corinthians em nono colocado, 7 pontos, obviamente, da zona do rebaixamento e a 8 pontos do líder Flamengo, tá? Então o Corinthians tá no meio termo ali, tá? Tanto pra baixo quanto pra cima. Minha opinião, eu acho que dá. O Corinthians agora vai ter jogos difíceis aí pela frente, tá? Pega o São Paulo, vai pegar Botafogo, pega Palmeiras, pega Cruzeiro. Jogos bem difíceis. E aí a gente vai ver se esse time do Corinthians, com esses times, que são jogos difíceis, vai conseguir evoluir, né? O Corinthians tem um jogo difícil contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo que não vem bem, tá? São Paulo não vem bem. Inclusive eu vou deixar um vídeo do Thiago Leifert falando sobre isso e também do Corinthians aqui. Eu vou comentar algumas coisas com vocês e a gente vai ver esse vídeo junto. Mas o Corinthians vai ter jogos difíceis pela frente para ver se mostra alguma evolução, para ver se cresce. Porque se a gente parar para analisar o Corinthians hoje, o negócio tá tenebroso. Mas vamos ver o vídeo do Thiago Leifert falando do Corinthians aí. Na questão do São Paulo também, a gente já segue aqui comentando algumas coisas com vocês, beleza? Bora lá. É a vitória, ótimo, 7 pontos de vantagem para o Z4, mas é muito pouco para o Corinthians. E um banco realmente ruim, né? Eu acho que também a hora que você olha e você não tem o que fazer, deixa o Guinegão até o final do jogo, nem usa o Hernandes lá, o 22, né? Nem usa um outro atacante. Danzinho fazia. O Dorival, ele mexe muito mal quando ele tá sob desespero. E se vocês lembrarem, já mexeu mal na Copa do Brasil, na final, no São Paulo e Flamengo. Naquele Santos e Santo André, no Pacaembu, final do Campeonato Paulista, ele mexeu tão mal que o Ganso não quis sair. Falou, eu não vou sair, eu não, tô segurando a bola, eu sou o cara que segura a bola pra você no ataque. Então, assim, ele, sob pressão, ele costuma se desesperar, assim, e começa a fazer um monte de besteira. Então, cara, achei pouco, mais uma vez. São Paulo tá a 1 ponto da zona do rebaixamento e, já que hoje é dia 17 de julho, acho que a gente vai lutar pra não cair mesmo. Não sei se vai dar tempo, ainda mais perdendo esse monte de ponto em casa e sabendo que, se apertar a situação, a gente vai ter 3 jogos na Vila Belmiro, que seriam em casa. 3 jogos que a gente deveria fazer 9 pontos jogando em casa, que a gente vai precisar, e esses jogos serão jogados na Vila Belmiro, porque a direção de São Paulo assinou um acordo tosco, sem a menor explicação, para jogar jogo na Vila Belmiro. Bom, galera, vamos lá, vamos por partes aqui. Ele falou em relação ao Dorival Júnior, a gente já chega aqui pro São Paulo. Em relação ao Dorival Júnior, tá? Sim, é nítido que o Dorival Júnior não tem material humano. Se você olhar pro banco do Corinthians hoje, que nem ontem o Corinthians tava remendado dentro de campo, isso todo mundo viu. Mas quando você olha pro banco do Corinthians, assim, é algo tenebroso de ver, né? Você não vê muitas opções eficientes para esse time do Corinthians. Carrilho, por exemplo, que entrou no segundo tempo ontem, fez alguma fogueira, participou de jogadas, enfim, eu acho que até do lance do gol, né? Mas o Dorival Júnior realmente não tem muito material humano. Só que eu preciso pontuar algumas coisas aqui para vocês, que apesar do Dorival Júnior não ter material humano, e eu não vou passar pano aqui também pro Dorival, porque acho que é o 13º ou 14º jogo dele ao comando do Corinthians, e a gente não vê nenhum tipo de evolução, tá? O Ramon Dias, ex-técnico do Corinthians com o Emiliano Dias, ele também não tinha material humano. Ele tinha a mesma equipe hoje, basicamente, que o Dorival Júnior tem. Só que a gente via no time do Ramon Dias algum padrão, né? Atacava muito bem, fazia bastante gols. Hoje, com o Dorival Júnior, eu não sei exatamente no que esse time é bom, tá? Se a gente olhar para a zaga, é ruim desde com o Ramon Dias, essa zaga é péssima. E se a gente observar ontem, os caras estavam completamente desligados. E se a gente ver a postura hoje do Corinthians dentro de campo, os caras andam lá em campo, sabe? Enfim. Apesar da vitória, a vitória foi importante, 3 pontos importantes, sim, inegavelmente precisava vencer, é o que vale, são os 3 pontos. Mas eu não posso passar pano aqui da forma que o Corinthians joga hoje, tá? Não dá. Ramon Dias tinha o mesmo material humano, mas fazia alguma coisa, né? Hoje o Dorival tem esse mesmo material humano e eu não vejo nada de diferente. Eu não vejo uma evolução. Também não tô vendo tanta pior assim. Eu vejo um meio termo de um time, né? E outra, falta de inteligência tática. A gente vê jogadores batendo cabeça na zaga. Sabe? Cara, é pífio, né? É pífio a gente ver esse Corinthians jogar hoje. E ontem, se você olhar, a gente parar pra observar, o Garro era o cara que tinha a técnica pra poder ter um vislumbre de alguma coisa no jogo. Imagine ontem se o Corinthians jogasse sem o Garro. Seria um Deus nos acuda. Não teria acontecido praticamente nada. Nem o gol que saiu com o Thales Magno teria acontecido, porque a jogada do gol do Thales Magno se originou com o Rodrigo Garro começando toda a jogada. E aí tem um cruzamento do Carrilho, enfim. E o Thales Magno ainda quase perde o gol, tá?
O Thales Magno foi o pior ontem dentro de campo, na minha opinião, tá? Foi o pior jogador, apesar que o Thales e o Breno Bidon, assim, eu acho que deram um racha gigantesco ontem, porque o Breno Bidon também, eu vou falar, hein, que jogador horrível ontem dentro de campo no Corinthians. Simplesmente desligado, péssimo. A gente tem o Dieguinho no ataque, que muita vontade, enfim, mas não conseguiu fazer muita coisa, tá? E aí a gente tem um banco, tem um Kaique lá no banco, né? Se você vê que o Thales Magno tá tão mal assim, a gente tem um Kaique no banco. Tá, beleza, o Thales fez o gol e tal, tranquilo, beleza. Só que durante a partida inteira, a gente viu o Thales Magno desligado, errando tudo também. E aí você tem um Kaique no banco, você tem um ponta. Você pega um menino que eu acho que nos últimos jogos que ele participou foi muito bem, fez uma fogueira e tal. E aí você tem um moleque daquele no banco. Por que você não coloca num jogo como esse então, cara? Se você não tem muito material humano e você tem um menino ali que tá com muita vontade de jogar, um pontinha, driblador rápido, coloca o cara, velho. Dorival Júnior tá exigindo um ponta e assim, vou falar pra vocês, não esperem grandes contratações nesse ano não, tá? Quando vai atrás de reforços, Fabinho Soldado já deixou muito claro isso, vai atrás de reforços, mas assim, pagar salário. Não vai investir em grandes contratações, galera, nem criem esperança nisso, tá? Corinthians vai montar vai trazer reforços ali do jeito que pode, porque o clube não tem dinheiro. Corinthians tá quebrado, essa é a realidade. Corinthians precisa se organizar financeiramente, precisa organizar também esse time. Enfim, o Corinthians precisa de uma organização completa, tanto interna quanto externa, se a gente trazer isso pra equipe, tá? O Corinthians precisa se organizar muito, porque a questão política do Corinthians é ridícula, é vergonhoso. Então eu nem vou entrar na questão política aqui, porque senão aí eu vou começar a me alterar, me estressar, enfim, porque eu me estresso com a política do Corinthians, a política nojenta desse clube, tá? Mas falando em relação ao time, você tem um Kaique lá no banco, coloca o cara, por que não põe o cara pra jogar, mano? Não quer um pontinha? Põe lá um pontinha, cara. Um jogo contra o Ceará. Mas enfim, não colocou, o Thales Magno fez o gol, mérito do cara, enfim, quase errou, é bem verdade. Mas se a gente pegar um coletivo do Corinthians aí, péssimo, mal, horrível. E se a gente... Ontem os caras tocando bola assim, cara, pra trás toda hora, sabe? Eu não vejo... Enfim, ó o vídeo aí, eu vou colocar pra vocês aí. Ficaram um mês treinando isso aqui, ó. André Ramalho vai tocar no Kaká. Aí o Kaká vai olhar, vai voltar no André Ramalho. Voltamos aqui, vamos lá. André Ramalho, Kaká. Aí o Kaká, toma, no Carrídio. Carrídio, no André Ramalho, vamos. Ó, estamos progredindo agora, vamos. Agora vai. Não vai, né, ó. Vai voltar no Kaká aqui de novo. Aí o Kaká vai abrir lá no Bidu. Vai, Bidu, dá uma olhada. Ó, progredimos. Legal. Ó lá o passe do Maicon. Vamos lá. Kaká. André Ramalho, vai, André Ramalho, abre no Mateuzinho. Ó, arriscou, mas já voltou aqui de volta. Vai, Mateuzinho. Isso, no Maicon. Adivinha, no Raniel, a gente vai tocar. Kaká, né, óbvio. Aí vai, Kaká, vambora. Beleza. André Ramalho. Isso, ó, Carrídio. Isso. Que legal, ó. Um mês treinando isso aqui, ó. Ó como eles estão bons fazer isso, ó. Kaká. Vamos, Bidu. É agora. Isso. Maravilha. Vamos embora, ó. Vê o Carrídio aqui de novo. Vai aqui, ó, no Kaká, né? Olha lá, ó, atrapalhada. Ó o Kaká. Beleza, no Maicon. Vamos de novo aqui, ó. Vamos que... Nós tá craque nisso aqui já, hein, ó. André Ramalho. Vamos. Beleza. Olha que maravilha esse time do caralho. Vamos lá, galera. Não parece que esses jogadores tá sem vontade, sabe? Se engana, assim. Não parece, de verdade. E assim, se você olhar no vídeo, a gente, no segundo tempo, 22 minutos, o jogador que entrou, né, que foi o... Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. O peruano. Fugiu da memória o nome do cara. Enfim, não é o peruano que entrou, Carrilho, né? Carrilho que entrou. No jogo você observava que nesses passes aí do vídeo, ele vinha buscar bola pra tentar criar alguma coisa, porque era só toque pra trás. Enfim, o Corinthians tem muito pra evoluir. Vamos ver agora nesses próximos jogos que serão difíceis. Em relação ao São Paulo, no Morumbi, São Paulo não vem bem. São Paulo vem vacilando. E assim, realmente eu acho que vai brigar pra não cair, como o Thiago Leifert falou. A gente tem a oportunidade de tentar afundar mais os caras. O Corinthians também não tá bem, tá? Então não dá pra falar muita coisa. Mas eu espero que o Corinthians faça um bom jogo contra o São Paulo. O Corinthians ganhou um ânimo, sim, com essa vitória contra o Ceará. Vai chegar com mais motivação pra tentar vencer o São Paulo no Morumbi. E eu espero um bom jogo, de verdade. Acho que agora é dia 19 o jogo, se não me engano, agora me fugiu da memória, não lembro. Mas assim, o Corinthians vai ter a oportunidade aí de ganhar uma moral se vencer o São Paulo e, sei lá, pra uma evolução. Vamos ver. Bom, galera, por enquanto é isso. Eu volto com mais informações, repercussão de que rola no Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!